a gente tem outras estátuas de Tutmos III e estátuas que não foram destruídas. E curiosamente, a estátua egípcia tem o nariz e a estátua grega não tinha o nariz. Mas, Horus, é difícil falar sobre qualquer motivação racial para apagar o bico, né, de um falcão. Semana passada eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre por que o nariz das estátuas egípcias está ausente em muitos casos, né? Por que muitas estátuas egípcias não têm nariz. E aí naquele vídeo eu levantei várias hipóteses que são levantadas pelos autores que eu consultei, né, especialistas nessa temática, academicamente, e uma das hipóteses que não apareceu, que não aparece nesses trabalhos consultados e nem apareceu no meu vídeo, consequentemente, foi uma hipótese que muita gente pediu para falar sobre ela nos comentários. Então é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo, e essa hipótese é a hipótese de que o nariz teria sido removido por razões raciais, racistas. Teria sido uma tentativa dos brancos, não sei em que momento da história, as pessoas não colocaram nos comentários, mas me parece que seriam os colonizadores ali no século XIX para frente, ou XVIII para frente, que teriam destruído o nariz das estátuas egípcias para impedir as pessoas de saberem que essa grande civilização foi construída por pessoas negras, né, que eram desprezadas ali pelos brancos do século XIX e tal. Então, assim, é plausível essa hipótese? E aqui eu quero trazer algumas coisas para a gente conversar sobre isso. E a primeira coisa a ser dita é que não há nenhum documento histórico da época que fale sobre isso, né? Não há ninguém que diga que houve uma campanha desse tipo, né, para destruir essas evidências da característica racial dos egípcios ou coisa do tipo. O que não significa que não tenha acontecido, né? Porque a pessoa pode falar assim, bom, ocultaram esses documentos ou impediram as pessoas de revelar isso, né? Essa grande conspiração, de certa forma, essa grande campanha racista, apagaram os vestígios disso. Mas mesmo não havendo essas evidências, a gente pode ir por outros lados, analisar outras coisas para ver, né, realmente a plausibilidade dessa explicação da destruição racista dos narizes ser verdadeira ou falsa, né, ou se aplicar realmente como uma explicação histórica ou não. E aí a primeira coisa que eu queria mostrar é esse busto, né, na verdade isso é uma cabeça mesmo arrancada de uma estátua do Tutmos III, que foi um faraó egípcio do século XV a.C., e a gente tem aqui nessa escultura o nariz destruído, a boca destruída, a região toda aqui da boca, e são exatamente as peças que eu falei lá no vídeo que costumam ser mais ausentes nas estátuas, que é a pontinha do ureu, o nariz e a barba cerimonial também. Então a gente tem essa estátua aqui que é muito parecida com várias que eu mostrei lá no vídeo. Só que o detalhe curioso dessa estátua em particular é que por ela representar o Tutmos III, a gente tem outras estátuas de Tutmos III e estátuas que não foram destruídas, foram melhor preservadas. Essa que eu estou mostrando aqui está no Museu de Arte de Seattle, depois eu vou colocar as coisas aí na descrição do vídeo para vocês consultarem. E a outra seria essa aqui, que é uma estátua de Tutmosis III também, que está no Museu de História da Arte e de Viena. E aqui, nada dela foi destruída, só a pontinha do ureu, né, da cobrinha lá, que realmente é muito frágil, que está desgastada. Mas a gente tem o nariz inteiro, a gente tem a boca inteira e a gente tem a barba cerimonial também inteira. Então a primeira coisa, será que um europeu, ao se deparar com essa característica, com essas feições, com uma estátua desse tipo, se sentiria assim muito compelido a apagar esses traços para evitar as pessoas de descobrirem que os egípcios eram negros? Eu não quero responder essa pergunta porque eu acho que tem uma subjetividade enorme aí em que são características negras e que não são. Então, mas pensa só, será que é gritante nesse caso aqui uma aparência que deva ser destruída para impedir esse conhecimento de que o Egito era negro e tal por parte dos brancos? Então esse é um primeiro ponto. E é o caso de muitas estátuas, né? A gente tem outras estátuas também que a gente tem com o nariz e sem nariz. Então isso é uma primeira coisa. Uma segunda coisa é um caso muito interessante também, que é esse aqui, que é o caso dos Ptolomeus. Aqui já não são faraós originalmente do Egito. Os Ptolomeus são uma dinastia de faraós que vieram da Macedônia. Alexandre o Grande, ali no século IV a.C., conquista o Egito e se torna faraó do Egito, e quando ele morre, o seu império é dividido entre seus generais, e um dos seus generais, que é Ptolomeu I, vai assumir justamente essa região do Egito, se tornando governante do Egito. Então a gente tem uma estátua de Ptolomeu I, que é um macedônico, não é um egípcio, é alguém que veio ali do norte da Grécia, e a gente tem ele com esses traços aqui, representado, e de novo a gente só perdeu o ureu, o resto da estátua está bem preservado, inclusive o nariz. E a gente vê o nariz dele
dele aqui com essas características. Só que o Ptolomeu I, ele também foi representado no estilo grego, que era mais próprio à sua região de nascença. E a gente tem essa estátua aqui que eu estou mostrando, está no Museu Britânico, e a gente tem no Museu do Louvre essa estátua que também é de Ptolomeu I, só que a moda da estatuária grega. E curiosamente, a estátua egípcia tem o nariz e a estátua grega não tinha o nariz. Essa parte aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, talvez consigam dar um zoom aí na tela, mas essa parte que eu estou marcando aqui, ela foi restaurada. Vocês conseguem ver um contorninho, eu espero que consigam ver um contorninho aqui mostrando que há um restauro na peça. E isso está especificado lá no acervo do Louvre, fala que a peça de fato foi restaurada. Então, a estátua do Ptolomeu I, grega, não tem nariz. E é uma estátua que eu acredito que não seja o caso da pessoa dizer que estão tentando esconder as características raciais dele, né? Que vem lá do norte da Grécia, como eu disse, da Macedônia. E o mesmo caso acontece, um caso muito parecido que acontece, no caso do filho dele, Ptolomeu II Filadelfo. Essa estátua aqui está no Museu de Arte Walters, em Baltimore, nos Estados Unidos, e a gente tem um nariz desgastado, tem um desgaste aqui na boca, também não está completamente destruído, né? O ureu, sim, a cobra aqui está completamente destruído, mas parece ser mais um desgaste natural, que é uma das hipóteses que eu coloquei lá no primeiro vídeo, né? E a gente tem também, nesse caso, no caso de Ptolomeu II Filadelfo, também temos uma estátua dele no estilo da estatuária grega. Ele também era um governante macedônico, né? Mas governava o Egito, e a gente tem aqui a sua versão na estatuária grega, Ptolomeu II, e curiosamente nessa estatuária grega ele não tem nariz. Então, na versão grega também o nariz dele foi destruído e, de novo, né, não acho que é o caso de apontar aqui algum tipo de motivação racial. Essa estátua está no Museu do Louvre também. E aí, seguindo aqui, esse é o Alexandre, né, que é Alexandre o Grande, que foi representado nesse mosaico com essas características. Trouxe só para ilustrar a questão dos governantes macedônicos, né. E aqui, só para mostrar também no mapa, o Egito está aqui é a cidade de Alexandria, onde vai ser a sede do governo aí dos Ptolomeus, e aqui em cima, né, a Macedônia. Acima aqui de Atenas, por exemplo, Esparta, né? A Macedônia está aqui ao norte. E aí, uma terceira coisa. Então, falei do caso de Ptolomeus, falei do caso da estátua com e sem nariz. Essa estátua que eu mostrei no vídeo. O que isso ilustra? Essa é uma estátua grega que, assim como várias outras estátuas gregas e romanas, tiveram também o nariz destruído e tem uma marcação muito peculiar, muitas delas, que é uma cruz na testa, que é muito mais ilustrativa da motivação religiosa que eu comento lá no vídeo, da iconoclastia, e não de uma motivação racial, né? Até porque, racialmente, também eu não sei qual que seria exatamente a motivação para apagar essas feições. Mas a gente tem vários casos desses fora do Egito, muitos e muitos casos de estátuas também com o nariz quebrado. Então esse é um caso, eu não vou entrar em detalhes aqui em qual que é qual, porque eu mostrei essas lá no vídeo, e são muitas, né? Mas aqui a gente tem mais um caso, nariz destruído e cruz na testa, nariz destruído e cruz na testa, nariz destruído e cruz na testa. Essa aqui a cruz está mais discreta, né? Mas vocês conseguem ver aqui, acredito. Um aqui e aqui, né? Horizontal. Nariz destruído, essa aqui sem cruz na testa, porque realmente tem esses casos também de só nariz destruído. Aqui também nariz destruído, e aqui nariz destruído e também nariz destruído. Todas estátuas que são externas ao Egito, né? E que não compartilham da característica aí, genética, né, fenotípica, que seja, dos egípcios. E aí, finalmente, uma última coisa é que a gente tem, além desses casos de figuras com o nariz destruído fora do Egito, a gente tem o caso também de figuras não humanas com o nariz destruído. Então, que não tem traços raciais nem de branco, nem de negro, nem de o que você quiser, como você quiser chamar, como quiser classificar, porque são animais. Né, animais não humanos. Então esse aqui é um caso, né? Esse aqui eu tirei inclusive de um artigo que está referenciado lá no vídeo, que fala especificamente sobre essa desativação de estátuas, e a gente tem aqui vários deuses, entre eles Ísis, que está aqui, Osíris e Horus. Todos eles tiveram o nariz, principalmente, né, a fronte destruída. A frente da face, né, melhor dizendo, destruída. Então aqui só ampliando um pouco, né? E aqui no detalhe, Ísis, a imagem infelizmente está com uma definição um pouco mais baixa do que eu gostaria, porque eu tirei ela do PDF lá do artigo. Mas aqui a Ísis está com o nariz e a boca destruída, né, toda essa região destruída. O Osíris está com toda a cabeça destruída, inclusive a testa, os olhos. E o Horus, que é um falcão, está com o nariz destruído. Então a mesma técnica de desativação de estátua, né, a questão de sufocação que eu comento lá no vídeo, foi aplicada a Ísis, Osíris, né, que você pode colocar eles na classificação que preferir, mas Horus é difícil falar sobre qualquer motivação racial para apagar o bico, né,
de um falcão. Então, assim, ainda que não seja impossível que alguma estátua tenha tido o nariz quebrado por motivação racial, não tem como a gente comprovar, né, com 100% de certeza que isso não aconteceu, mas assim, eu acredito que os elementos que eu trouxe lá no vídeo anterior, e que são os elementos que os especialistas no assunto academicamente levantam, como a bibliografia que eu coloquei lá, dão conta melhor, né, a partir da análise do contexto dessas estátuas, analisando também documentações antigas que falam já sobre mutilação de estátuas, que não tem qualquer relação com essa questão racial, né? Acho que explica muito melhor, satisfaz muito melhor aí o problema. E assim, só para deixar claríssimo, né? Isso não significa que não houve racismo e que não há racismo. Não é a mensagem do vídeo de forma alguma é essa. E eu não quero enfraquecer de forma alguma também, o discurso, né, das pessoas que participam ativamente desse movimento antirracista que é absolutamente fundamental. Agora, não é o caso de trazer, eu acredito, esse argumento, que é muito fraco mesmo historicamente, eu acredito que pode contribuir, pode atrapalhar, melhor dizendo, mais a argumentação antirracista do que corroborar, né, ou favorecer isso nas redes sociais ou em qualquer lugar. Mas é isso, eu espero que vocês entendam a mensagem do vídeo, que é realmente só fazer esse adendo e responder às pessoas que educadamente pediram esse tema lá nos comentários. Peço também que vocês sejam bastante educados e respeitosos na seção de comentários, podem criticar, logicamente, trazer outros argumentos, mas mantendo sempre a atenção nessa questão, por favor, histórica, e não em questões políticas, né? Acusar de lacração, acusar de supremacismo, sei lá, qualquer extremo. O objetivo do canal não é esse. Espero que isso tenha ficado claro no vídeo, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até os próximos. Falou!